da questão da modernização da medicina. Hoje em dia, a inteligência artificial vai tomar muita coisa na medicina, né? A gente tem aí programas de computador, softwares, né? O Watson, por exemplo, que está, assim, vão fazer quase que o papel do radiologista, mas é interessante perceber que mesmo com toda essa progressão, toda essa evolução da tecnologia, uma coisa, a robótica, o software não vai tomar da gente, que é o relacionamento pessoal com o paciente, né? Então isso aí pode vir o robô que for. O robô que for não vai tomar essa habilidade humana de se relacionar bem. Isso aí, você pode ficar com medo de chegar um software, mas você se relacionar bem, estar presente, de fazer um pós-operatório, um pós-consulta bem feito, estar bem presente com o seu paciente, isso aí é uma característica humana que eu acho que não dá para copiar, né? Então, se você exercer bem essa característica, eu acho que você vai viver feliz com a sua profissão. Na live de hoje, a gente vai ter a grande satisfação de contar um pouquinho da história de um aluno nosso, né, e mostrar aqui alguns dos resultados que ele já teve, como ele aumentou os pacientes particulares, como ele aumentou a taxa de fechamento de procedimentos, de cirurgias. Não só os resultados, mas a gente vai contar um pouquinho também aqui, vou tentar explorar quais foram as dificuldades que ele teve, né? Porque toda jornada existem obstáculos e existem atalhos. Ele já entrou aqui, é o Dr. Vanderlan Campos, que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá, ele já está aqui, já vou chamar ele. Opa, meu amigo! Olá, Sidney, tudo bem? E aí, Vanderlan? Tá me escutando bem, cara? Escutando bem. Bacana, que bom que vai dar certo dessa vez. Finalmente, né, cara? Finalmente, cara. A gente tentou aqui fazer uma live aqui algumas semanas atrás, mas a internet não ajudou. Mas vamos lá, vamos prosseguir nessa tarefa aí. Cara, primeiramente, Vanderlan, obrigado aí por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando com os colegas, né? Esse é um canal que a gente fala com outros médicos do Brasil inteiro. É muita hombridade sua, né? Muita generosidade. Compartilhar um pouco da sua trajetória aí, né? Não só dos seus resultados positivos, mas dos seus desafios, né? E o grande objetivo disso é inspirar outros colegas, ajudar outros colegas a, quem sabe, ser encorajado ali, enfim, a buscar, né, oferecer um atendimento melhor para o seu paciente, a melhorar ali o próprio retorno, a satisfação com a medicina. Então, primeiramente, muito obrigado, tá, meu amigo? De verdade. Certo. Sidney, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A gente passou aí uma jornada interessante desde do CVM, mentoria com vocês nos últimos 6 meses. Então, um prazer que é todo meu para expor aqui o que eu aprendi um pouco com vocês aí. Um pouco não, muito, né? Hoje a conversa vai ser boa. Mudou meu jeito de ver o consultório e vocês me tiraram a venda dos olhos, né? Assim, aquela coisa de só ficar atrás da mesa e me tiraram um pouco essas vendas, essa venda dos olhos. Acho que eu queria passar um pouco para a turma aí hoje e tentar ter essa mesma oportunidade. Que bom, cara, que bom. Então, vamos lá. Fala um pouquinho aí, Vanderlan. Se apresenta aí para os colegas, fala um pouquinho, se puder, se quiser falar um pouquinho da trajetória acadêmica, da tua trajetória profissional. Aí já contextualiza nesse momento aí, quando que você encontrou a gente, como é que estava a sua jornada? Meu nome é Vanderlan Campos, eu sou cirurgião vascular aqui no interior de Minas Gerais, na cidade de Teófilo Otoni. Eu me formei em Belo Horizonte, fiz minha carreira acadêmica toda em Belo Horizonte, né, faculdade, residência em cirurgia geral, residência em cirurgia vascular e endovascular. E voltei para minha cidade em 2011, uma cidade de porte médio, em torno de 150 mil habitantes. E desde então, de 2011 para cá, venho trabalhando na área que eu tanto gosto, que é a cirurgia vascular. Realmente, essa especialidade tem me trazido bons frutos, né, desde quando eu iniciei. Acho que quando você faz o que você gosta, o resultado vem naturalmente. Mas eu estava num momento que não tem problema assim, eu achei a demanda muito boa, né, no consultório, mas eu vi que eu estava sobrecarregado. Um pouco sobrecarregado com relação ao consultório, atendendo muitos pacientes durante o dia, e me incomodava um pouco. Eu gosto muito de conversar, de investigar bem a fundo, e eu parei a pensar, poxa, como é que eu posso agregar, melhorar um pouco essa questão da minha consulta, do meu consultório, agregar mais valor para os pacientes, e também como eu posso administrar melhor o meu consultório, né? E justamente nessa dúvida, como eu estava de 2011 até 2019, quando eu conheci o CVM, eu já tinha feito
fiquei, então, 9 anos, 8 anos na cidade do interior, já tem uma clientela bastante interessante, bem significativa, mas eu queria dar um upgrade, né? O próximo passo para ver como eu poderia agregar mais valor às consultas e aos meus pacientes. E justamente nessa fase que eu conheci vocês, né, pela internet, achei interessante a proposta, porque vocês dão uma proposta um pouco diferente. Não só gestão financeira, não só questão de ver planilhas, de fluxo de caixa, essas coisas que eu já tinha feito antes, mas vocês focaram muito na questão da comunicação e do relacionamento, né? Então isso que me cativou e que me fez ter curiosidade para começar a fazer esse acompanhamento com vocês, né? E realmente foi de frente com tudo que eu estava procurando. Como melhorar minha consulta, como melhorar os resultados dos pacientes, como atingir essa melhoria nos resultados. Então foi interessante. Eu estava muito naquela fase operacional, né? Atrás da mesa, então assim, atendendo muitos pacientes, tentando fazer o melhor possível, né? Trabalhando assim, realmente muitas horas durante o dia. Às vezes eu percebia que, isso já é científico, vocês falam isso no curso, né? Eu percebia que, apesar de todo o meu esforço ali de atender o maior número de pessoas possível, às vezes a taxa de conversão não era tão alta, né? Não era tão significativa. Eu não falo que eu sou cirurgião, não falo taxa de conversão em cirurgia, até mesmo de um próprio tratamento clínico. E já tem estudos, né, que uma consulta, na grande maioria dos consultórios, não sei se é mundial, mas brasileiro, apenas 30% dos pacientes chegam a comprar a medicação que você prescreve. Isso aí é científico, né? Sim. Eu estudei isso com vocês, né? Se você, então, falar em mudar um hábito de vida, né, para uma atividade física mais saudável, apenas 15% dos pacientes seguem essa sua recomendação, caso não se dedique um tempo maior para isso. Então, aí, essa visão que me fez assim, opa, peraí, eu tenho que dedicar um pouco mais de tempo, né, para as minhas consultas e tentar melhorar essa questão, né, do tratamento em si. E aí, isso aí foi o que cativou, foi o que você viu no nosso conteúdo que te cativou. Sim. Uhum. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, o que acontece? Quando a gente está na internet, e hoje cada vez mais a gente tem realmente que ter um cuidado, porque todo mundo hoje está, até depois que veio a pandemia e acelerou muito isso, né? Todo mundo está indo para a internet. Então, às vezes, a gente fala com o médico. Então, o médico já é, por si só, pela natureza do médico, muito cético, né? A gente é muito científico. O cientista, ele é muito cético, por própria natureza. E aí, pô, tu viu, por exemplo, o médico vê o Arthur e eu aqui na internet, né? Aparece um anúncio lá, um vídeo nosso. E aí, não surgiu nenhum momento, Vanderlan, quando você estava naquela decisão, será que isso aqui realmente faz sentido? Será que isso não é picaretagem? Será que esses dois garotos sabem o que eles estão falando? Será que eles... Enfim, teve algum receio, assim, antes de entrar no nosso curso? E se teve, qual foi e como é que você lidou com isso? A primeira vez que eu vi, eu pensei, poxa, os caras são novos, né? Aí teve uma chamada que eu achei interessante, mas eu acho que foi interessante mesmo, o que me cativou foi aquelas 4 aulas iniciais que vocês fazem, né? Para poder... Aquelas 4 aulas introdutórias. E ali eu percebi que realmente era algo bem interessante e diferente do que a gente vê de cursos, de consultório, a questão financeira, de planilhas, acho que um foco diferente. Aí eu percebi que o foco de vocês era diferente. Aí eu resolvi pagar para ver e estou super satisfeito, né? Hoje eu tenho uma visão diferente de todo o processo do paciente, desde o marketing de captação até ele chegar à sua sala, né? É um processo. Às vezes o médico acha que é só quando o paciente está ali na frente que, né, não estou falando de generalizar, mas às vezes a gente na correria acha que quando o paciente chega na frente que a gente tem que cativá-los ali, naquele momento. Mas a gente mal sabe que foram 3 ou 4 passos antes de chegar ali, né? O marketing de captação, o seu atendimento, né, na marcação, no agendamento de consultas, a sua sala de recepção. Então, quando ele chega ali, você teve 3, 4 oportunidades de surpreendê-lo, né? Então, de encantar, né? De encantar, né? Então, quando você chega, a consulta é muito importante, mas se você souber explorar todos esses passos, acho que vai ser interessante você trazer muito valor para o seu paciente, né? Eu acho mais interessante. Cara, e assim, não se preocupa em falar em relação a isso não, porque infelizmente a gente não aprende isso na faculdade. Quem é que aprende isso? Então, a gente sai com uma formação extremamente técnica e muito boa, maravilhosa, mas falta a parte, por exemplo, de persuadir o paciente a seguir aquele tratamento, por exemplo.
Você sabe o melhor tratamento para o paciente. Você faz o diagnóstico preciso. Você sabe a melhor evidência. Não, o tratamento é esse. Mas se você não aprende a ser mais persuasivo, e existe técnica para isso, quando você está falando da consulta, esse paciente ele pode não fechar o tratamento com você, ele pode piorar, ele pode inclusive ir a óbito. Então, por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você seja simpático, né, muita gente confunde, né, a questão da comunicação, né, na consulta ali com somente dar um sorriso pro paciente, chamar ele pelo nome. E é muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente fica muito feliz também, quando o paciente segue, né, as recomendações. E a partir do curso de vocês, eu percebi que não era só comigo. Às vezes eu passava uma recomendação de atividade física, porque os pacientes são cardiovasculares, né? Então eu recomendava, eu vi que a coisa não progredia, eu passava as medicações, chegava na consulta seguinte, não estava tomando. Então, assim, eu vi que é uma coisa que tem embasamento científico e uma consulta bem estruturada, bem planejada, você consegue aumentar, converter mais o seu tratamento. Não só converter questão financeira, mas converter mesmo, convencer aquele paciente a seguir seu plano de cuidados, seu plano de tratamento, gerando mais bem-estar, né, e mais resultado para o próprio paciente. Então, assim, isso que me cativou, isso foi muito interessante, sabe? Então, programar, fazer um programa de acompanhamento individualizado, né, que isso para mim foi essencial, interessantíssimo. E o paciente quer isso, né, ele quer atenção, ele te procura para resolver o problema dele, e você resolvendo o problema com atenção, com zelo, eu acho que é fundamental. Isso já cria um diferencial, os pacientes ficam mais fiéis, né, eles ficam felizes com o tratamento, indicam mais pessoas para você, e o melhor para isso, o melhor disso para a gente é a satisfação, né, do paciente. Quando a gente vê que ele está feliz com o tratamento, a gente fica bem feliz também. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem falado muito, cada vez mais a gente tem falado isso, que é legal ter, eu falei inclusive hoje isso no áudio lá no Telegram, é legal a gente ter um retorno financeiro, é legal a gente ser reconhecido, ter prestígio, né, ser valorizado como profissional, mas cara, dinheiro nenhum paga, de fato, a gente sentir que o nosso trabalho está de verdade mudando a vida de outras pessoas para melhor, né, cara? Isso, então, com certeza. Todo mundo que escolheu fazer medicina, no fundo, claro que todo mundo quer dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer também ser reconhecido, são valores humanos, mas, cara, quem faz medicina tem essa parada de realmente querer fazer a diferença na vida das pessoas. E, infelizmente, cara, no caminho tradicional, né, esse caminho que a gente é muitas vezes empurrado para ir para ele, né, trabalhar um plantão atrás do outro, atender por plano, clínicas populares, um paciente atrás do outro. Infelizmente, você pode até ganhar bem, você pode até ser reconhecido, você pode ter prestígio, mas, cara, no final do dia, você sente um vazio, né? Você sente que, cara, eu poderia fazer mais, sabe? Tipo, poxa, eu tenho uma boa formação, eu sei que eu poderia fazer mais por aquele paciente, eu sei que se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu poderia ter explorado melhor, eu poderia ter feito um diagnóstico mais assertivo, eu poderia ter explicado melhor para ele. Então, cara, essa satisfação é algo que cada vez mais, Vanderlan, você tá falando isso agora e eu tô reforçando, porque a gente tem ouvido isso cada vez mais dos nossos alunos, cara. Isso pra gente, cara, é maravilhoso, porque ver um aluno nosso, como você e vários outros, graças a Deus, estão tendo esse resultado, falarem isso, cara, isso, a gente sente a mesma coisa. O que você sente quando o paciente chega e fala assim, doutor, graças a Deus melhorei, seu remédio só acertou na mosca, seu tratamento foi maravilhoso, estou aqui, agora estou melhor de tal sintoma, estou me sentindo bem, estou fazendo isso que eu não fazia antes. A mesma coisa a gente sente quando vocês falam, cara, hoje eu consigo. Ontem a gente recebeu uma mensagem, Vanderlan, de um colega que falou assim, cara, depois de 4 longos anos, eu estou dormindo em casa na quarta-feira à noite. Cara, quanto vale ouvir isso, bicho? Fica a pena da família, né? Tem um ganho dos dois lados, né, Cisne? Eu acho interessante, tanto do paciente quanto a qualidade de vida do médico, né? Eu acho que, assim, e um outro grande ensinamento que eu percebi foi que não é tão difícil, né? É só se dedicar mais tempo ali à sua consulta, que vou citar outro estudo seu aqui, que a maioria dos médicos interrompe a fala do paciente nos primeiros 23 segundos da consulta, né? Então, assim, querer tocar a consulta, não, é ao contrário, deixa ele falar, que nessa oportunidade que você deixa ele falar, você vai escutar ali alguns anseios, alguns medos, algumas dores dele, que ele, com outra oportunidade, ele não teve coragem de falar, ou não teve oportunidade de falar, né? E aí, quando você identifica essas dores e começa a tratá-las, aí o resultado, o paciente, a satisfação fica muito clara, muito evidente, ele fica satisfeito, você fica satisfeito, isso é muito bom, né? Você sentir isso, né? Que você está ajudando de formas, e às vezes desde pequenas coisas até algumas cirurgias, alguns casos mais graves, só você deixar o paciente falar e aumentar o tempo de consulta, né? E nessa extensão de tempo de consulta, hoje em dia, com os convênios, você tende a comprimir mais o tempo de consulta, né? E percebi que quanto mais tempo você dedicar
consulta, mais informações você consegue adquirir do paciente e mais assertiva seu tratamento. Exatamente. Tanto tratamento clínico quanto tratamento cirúrgico. Exatamente. Tem uma frase que é muito icônica. Vou mandar um abraço para a Arlia, que tinha um paciente nosso aqui da região. Um abraço, grande abraço, Arlia. Legal, legal. Tem uma frase que é muito icônica disso que você está falando, Vanderlan, que é assim, ó. A frase começa assim: devemos nos esforçar para escutar os nossos pacientes, porque eles estão querendo nos dizer o seu diagnóstico. Sim. Então, cara, é isso que você está falando. Realmente é um desafio para a gente, porque eu reforço, a gente não aprende isso, pelo contrário, a gente ensinam pra gente que a gente tem que direcionar a consulta, né? Que é isso? Bora, direciona. É a gente se botar no lugar do paciente, né? Porque o paciente para sair de casa, né? Sai do seu conforto e ir para um consultório. Ninguém gosta de médico, de ir no médico, né? Às vezes não vai no médico porque tá com um problema. Então você tem que tornar essa jornada diferente, essa experiência ímpar para o paciente, né? Desde a recepção, desde o seu atendimento e principalmente o que aprendi com vocês também, o pós-consulta, né? Que é interessantíssimo. Você está presente, eu faço procedimento, no dia seguinte já mando, a gente geralmente faz um videozinho explicando as principais dúvidas desde o primeiro dia da cirurgia, do procedimento, encaminha esse vídeo para os pacientes, né? Faz um grupozinho de WhatsApp, os pacientes foram operados, e a gente vê que tem tido uma resposta muito bacana, né? Algumas dúvidas que eles estavam com medo de achar que era uma coisa boba e ficavam com receio de perguntar, eles ficam mais soltos, né? E aí mais você vê vontade, que a interação aumenta e você fica mais próximo, você acompanha mais de perto feridas, né? As dúvidas e o relacionamento tende só a melhorar. Então, eu achei interessante essa questão. O CVM, ele ensinou a questão da comunicação, da importância da comunicação e relacionamento. Show de bola. Questão financeira, isso aí é importante, mas não tão importante quanto isso que eu percebi. Vanderlan, e aí eu queria, a gente acabou entrando na consulta aí, e foi legal, mas eu queria voltar um pouquinho na questão que a gente estava falando do operacional. Um dos objetivos dessa live aqui também é a gente mostrar um pouquinho de como que estava antes e como é que está agora. Então, eu acho que uma das coisas que, inclusive, você nos deu de feedback é que, antes do CVM, você estava muito no operacional, que é exatamente o piloto automático que a maioria de nós acaba entrando. Quem não entrou no piloto automático ainda vai entrar, ou então, se conhecer o CVM antes, aí pode ser que ele não entre. Mas o que acontece com a esmagadora maioria é entrar no piloto automático, no operacional. E você falou que estava assim, né? E um dos grandes... Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança? Sacadas, né? Foi muito bacana, foi interessante. No momento que eu entrei, na semana que eu já entrei no CVM, você e o Arthur me encaminharam, eu acho, com um questionário, né? Um diagnóstico situacional. Diagnóstico situacional, isso. Eu achei interessante que na hora que eu fui preenchendo, foi muito engraçado, que foi, não sei se o pessoal conhece a lei de Pareto. Ali eu vi a lei de Pareto ali na minha frente. O que é a lei de Pareto? 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. Isso. Mas só que eu vi que eu estava ao contrário. Eu estava me esforçando muito em algo que me puxava muito tempo e o que eu gostava, que estava me gerando mais retorno, eu estava dedicando menos tempo. E me dedicando mais tempo àquilo que me exigia muito, mas que eu queria concentrar mais em outra área da minha especialidade. Então eu falei assim, poxa vida, tem alguma coisa errada aqui. Já no primeiro relatório, no primeiro questionário. Então ali eu ouvi na minha frente a lei de Pareto, né? Só que ela invertida. Eu estava concentrando ali 50% do meu tempo em uma atividade que estava trazendo pouco retorno de satisfação com relação ao paciente, né? Resultados dos pacientes. Ali eu entendi que eu tinha que mudar um pouco a questão da administração, né? Do meu tempo, da clínica. E aí eu comecei a privilegiar as partes da minha especialidade que eu gosto de lidar. E isso foi realmente para mim, além de trazer satisfação de fazer o que eu gosto realmente, né? Trouxe resultados bacanas para o paciente e me deu mais tempo para fazer as coisas que eu gosto bastante, né? Não deixei de fazer, eu gosto muito do plantão no hospital público até hoje, porque eu gosto de fazer, tá lá reservado o tempo dele, mas agora eu gosto muito também de consultório, de lidar com paciente, com pessoas, e isso eu podia concentrar mais meu tempo, meu esforço nesse segmento. E foi super bacana, eu estava muito concentrado no hospital e eu gosto muito de consultório, aí eu comecei a inverter um pouco essa questão, né? E está me trazendo uma satisfação enorme, mais tempo, qualidade de vida. Acho que está sendo muito interessante. Show de bola. Cara, e aí eu queria reforçar de novo essa questão, né? Muitas vezes a gente acaba, por conta do nosso marketing, né? Muita gente acaba achando que a gente é contra o plantão, que a gente é contra o plano de saúde. Sim. Mas na verdade a gente não é contra nenhum nem outro. Na verdade a gente é a favor do médico. Então eu acho que não tem nada de errado, por exemplo, no seu caso,
cara, principalmente você tá numa cidade aí de médio porte, você faz um trabalho muito mais do que só pensando no retorno financeiro, você faz um trabalho social para sua região, né, meu amigo? Então, aliado a isso, você faz isso que você gosta, né? Então não tem nada de errado você fazer algo que você gosta. Uma coisa é você ir pro plantão todo dia, como uma época eu fui, né? Todo dia eu tava no hospital, todo dia, não tinha tempo nem de comer. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ir pro hospital uma vez por semana, dar um plantão que você quer, alimentado, né? Feliz, satisfeito. Pô, isso é outra coisa. Você fazer porque você quer, né? É muito interessante. Aí Não você conseguir conciliar... Fazer porque quer, não porque precisa, porque quer. Isso. E conseguir administrar, né, essa questão, aí fica muito bacana, muito legal mesmo. Você faz com satisfação, é interessantíssimo. É bacana. Vanderlei, então vamos lá, meu amigo. Então, Vamos aí, lá. a partir desse momento, você começou a... Peraí, deixa eu olhar com mais carinho aqui pro meu consultório, deixa eu sair um pouquinho da cadeira só do técnico, do médico, doutor Vanderlan, e ir pro tanto ali a questão do pré, quanto do intra, quanto do pós-consulta. Foi isso que aconteceu? Foi isso mesmo. Aí eu saí da cadeira do operacional ali e fui enxergar toda a trajetória do meu paciente, né? Desde, lógico que um momento ou outro, às vezes falha uma pecinha que outra ali, mas você entender que o seu trabalho começa desde do marketing de captação, né? Antes do paciente te conhecer, o paciente, através de uma mídia social sua, te conhece, né? Por algum post, alguma coisa, e já vem para o segundo passo, esse paciente vai marcar algum agendamento, alguma consulta, aí já é importante a questão do treinamento das secretárias para fazer a experiência desse paciente ser a melhor possível, né? E a sala de espera, a sua espera, né? Tentar melhorar isso aí. A gente está em processo de tentar melhorar isso cada vez mais. Você já sabe que eu já conversei com você a respeito de muitas coisas. Em breve a gente vai ter boas notícias aí, Cid. E então, a gente vê que cada passo é interessante para a gente poder trazer mais valor para a experiência do paciente, né? Porque ele não está ali para uma coisa que é, às vezes, agradável a ele, né? Às vezes está com ansiedade, com certa ansiedade com relação ao diagnóstico, está um pouquinho apreensivo. Então, essa questão é importante, né? Você tornar esse processo mais suave, até que você tenha a oportunidade de abordar os medos e as dores desse paciente, né? Na sua consulta já, e depois prosseguir com esse cuidado no pós-consulta, né? Que aí é interessantíssimo o quanto que isso traz de retorno, de satisfação para você, para o paciente, quando você fica mais presente. Uma coisa que eu tenho aprendido com vocês, que eu aprendi com vocês nesses últimos meses aí, que eu tenho aplicado cada vez mais. Cara, e aí eu queria reforçar uma coisa, porque tem aluno nosso aqui, que tá vindo aqui ao vivo essa live, que vão ver isso depois também. Pra gente, cada vez mais, uma coisa fica bem clara, assim, e que você é um exemplo do que eu vou falar aqui, que é aplicar, que é botar em prática. Então, assim, você é um dos exemplos de colegas que, cara, que não ficou procrastinando. Tudo que você pôde colocar em prática, você colocou. Então, por exemplo, eu lembro que lá no início, realmente, na época, você foi da turma 2, da nossa parceria, digamos assim, que eu acho que só tende a crescer. Cara, tudo que a gente falava, Vanderlan, eu acho que isso aqui pode funcionar bem. Cara, na semana seguinte você aplicava, você botava e já dava feedback pra gente. O pessoal, ó, tá funcionando. Então, eu queria te perguntar se isso realmente é uma característica tua, de executar mesmo, sabe? Porque, cara, é uma coisa que não é só do médico, né? A gente tá falando aqui pra médico, mas o ser humano, né? A gente é muito procrastinador, né? A gente fica... Às vezes a gente tá ali, cara, com um negócio mastigado, né? Só pra colocar em prática, mas a gente procrastina, ali, né? Às vezes, esse pode ser por causa de um pouco de medo, de receio, né? Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui hoje, há um ano atrás, era difícil eu estar fazendo uma live, e vocês me colocaram nessa, já fizemos várias lives juntos aí nesse. Então, há um ano atrás eu não imaginava fazer uma live na internet, não imaginava postando informações úteis no meu perfil do Instagram, e eu vi o quanto que isso é importante, né, que a gente tem um feedback bacana nos pacientes, a gente vê que está ajudando, então aí acaba que você perde um pouco ali a vergonha e vai ficando natural. Quando você vê que essa mensagem está chegando, e está chegando da forma ideal no seu paciente, e que está melhorando a vida daquele paciente de alguma forma, né? Você passa alguma informação que já ajuda ele, né, de antemão, e aí às vezes o paciente vem, te procura, aí você consegue trilhar com ele ali, juntos ali, né, o caminho mais adequado para que as suas dores, né, as dores do paciente sejam sanadas. E aí eu quero, então, vamos entrar nessa questão do marketing, que eu acho que é importante, é uma das grandes barreiras dos colegas, né? Do médico, né? Sim, então, cara, então assim, você foi muito constante, né? Você realmente aplicou isso. Então, cara, eu lembro que lá atrás, de novo, vou ressaltar, a gente fez um desafio. Vanderlan, bora fazer uma série de lives. Cara, e você foi lá e fez. E aí eu quero te perguntar, qual foi a repercussão de você estar ali toda semana produzindo conteúdo relevante para a tua audiência? O que isso impactou, não só no teu consultório, se puder falar do consultório também, mas no consultório e até, enfim, fora do consultório, por exemplo? Foi uma experiência muito bacana, Cid, muito legal. A gente percebe o poder que tem a internet. A gente não sabe o poder que tem essa ferramenta. E a gente faz um vídeo e você vê que 1000 pessoas visualizam ele em um ou 2 dias e
você vê que sua mensagem chegou, foi amplificada, né, para 1.000 pessoas que têm interesse naquilo que você está falando. E isso gerou realmente assim, uma procura grande. Na época, por exemplo, a gente começou a fazer a mentoria um pouco antes da pandemia, né, sem saber que a pandemia estava a começar. E aí a mentoria foi muito importante para mim. E com essa série de lives, a gente conseguiu chegar em casos de pessoas que, né, passar algumas informações com relação ao Covid. A gente tentou fazer um marketing de conteúdo mesmo, para doação de informações mesmo, né? Então, isso aí é aquele gatilho da reciprocidade, né? Você se doa e a pessoa que está precisando ouvir aquilo ali, né, ela se sente eternamente grata, te procura, eles criam um vínculo muito bacana, né? Um vínculo de confiança, um vínculo... nossa, foi interessante o quão potente que é essa ferramenta, o quanto você pode ajudar as pessoas com isso. Então, o consultório, graças a Deus, durante a pandemia, ele, no comecinho, deu uma declinada, natural, porque teve lockdown aqui na cidade também, mas depois a gente conseguiu aí fazer, a gente estava programando uma tragédia, né, com relação ao lockdown, mas foi muito surpreendente. A ferramenta praticamente manteve o movimento e nos finalzinho até associou com 46%, a gente fez esse cálculo na mentoria, aumentou a demanda em 46% aí durante a pandemia, né, então foi interessantíssimo isso aí. Então, que aquela questão do marketing, né, a gente, com o marketing a gente chega nas pessoas, às vezes nem sabe que tem um problema e nem sabe que tem que tratar. Às vezes você passa a informação, você chega naquela pessoa que às vezes não sabe que tem um problema e essa pessoa, opa, isso aqui eu tenho, então eu tenho isso, e aí te procura e aí você vai orientar, e aí começa a tratar na fase muito mais precoce dos problemas. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com a questão do marketing digital, né, bem feito como vocês fazem, né, de conteúdo, de formação, dentro da ética médica, dentro da ética do CRM, então achei interessantíssimo e muito bacana. Cara, e só para quem não sabe, o Vanderlan, ele já, antes de conhecer a gente, ele já era um famoso na cidade dele, então deve ter ficado bem mais famoso, né? Famoso é bondade sua, nada. Eu tô aqui entre os colegas, tem vários colegas bacanas aqui também, que a gente trabalha junto. Eu amo a minha cidade, amo a minha região e, nossa, foi muito bom. Vamos lá, então, meu amigo. Vanderlan, então a gente já falou aqui da questão da consulta, né? Que hoje sua consulta você consegue ali... Que muita gente acha que é só, vamos botar mais tempo. Mas não é só colocar mais tempo, né? Você falou que hoje na sua consulta você consegue explorar, por exemplo, aqueles medos, aqueles anseios dos pacientes, você consegue criar esse vínculo aí de confiança com seus pacientes e tudo mais. E isso acaba gerando, no final das contas, criando um relacionamento duradouro. E aí a gente entra no pós-consulta. Muitos colegas, né, acham que, mas eu sou cirurgião, o que eu vou fazer num pós-consulta? Eu já faço ali um pós-consulta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a tua experiência com isso, né? O que, por exemplo, qual sacada que você daria para um colega que é cirurgião, por exemplo, que muitas vezes não sabe, como é que isso pode me ajudar? Beleza, para um clínico eu acho que é legal, ele tá ali perto do paciente que precisa tomar o remédio, mas, eu vou fazer um procedimento cirúrgico daqui a 1 mês, 2 meses, o paciente tá bem. O que eu vou fazer nesse meio tempo? Que eu já faço o retorno do paciente. O que você agregou mais nesse pós-consulta que você poderia dizer para esses colegas assim que tem feito toda a diferença, tanto para os seus pacientes? Na verdade, sempre o foco é no paciente. Se o paciente ele tem resultado, se ele melhora, se ele tem mais satisfação com o atendimento, ele fica mais fidelizado, ele fala bem de você para outros pacientes, para outros familiares e amigos. Acho que interessante você tocar nesse ponto, Cidinho, que eu tive uma surpresa muito boa com o programa de acompanhamento, né, do pós-consulta. E vocês deram umas sacadas muito interessantes para a gente poder fazer grupos de WhatsApp, como o Arthur faz. Geralmente eu faço procedimentos minimamente invasivos e procedimentos invasivos também, mas geralmente você coloca num grupo WhatsApp ali para orientações, você, a sua experimentadora e o paciente, então você, a secretária, e o paciente ou um grupo de pacientes que estejam alinhados na mesma diagnóstico. Ali você vai lançando ali informações de curiosidades com relação à doença, você tranquiliza o paciente com relação à evolução natural do processo do pós-operatório. O fato de você estar presente e estar próximo, né, e ter um canal de comunicação fácil com você, isso aí já é muito importante. E dali você pode acompanhar a questão de dores no pós-operatório, como é que está a ferida, se está inflamada, se está infectada, se não, você já vai dando os passos, como é que isso vai se comportando. Não é só fazer aquele retorno, volta daqui 15 dias que eu quero te ver, você vai acompanhando diariamente. E aí, como é que você está, como é que passou, você liga mesmo, ou então manda um vídeo, manda um áudio. Geralmente nos primeiros dias de procedimentos minimamente invasivos, que é a aplicação de espuma, que a gente faz aqui, geralmente eu gravo um vídeo falando, olha, nos primeiros dias pode acontecer isso, uma nodulação na veia que tinha varizes é normal, é natural, mas que ela vai sumir com o tempo, vou ficar um pouco dolorido, mas pode ficar tranquilo que vai sumir. Geralmente eu faço esse vídeo com umas dicas mais gerais e mando pro pessoal. E como é que
tem sido a repercussão dos pacientes em relação a isso? Aí é interessante que você vê o retorno dos pacientes com dúvidas. Aí estavam com dúvidas, estavam com vergonha de perguntar, se alguma dúvida boba, e não existe dúvida boba, né? Você tem que sempre deixar isso claro. Então, o fato de você abrir esse canal de comunicação, né, e estar presente ali quase que diariamente, né, é interessante. Você traz muito retorno para o paciente. Se tiver alguma complicação, você surpreende essa complicação o mais precoce possível. Então, quanto mais cedo você identifica. E essa ferramenta, essa dica que vocês me deram de fazer grupos de WhatsApp pós-operatório, tem facilitado isso aí, que eu tenho pegado complicações, e complicação inerente ao procedimento, mas eu tenho pegado complicações em fases iniciais, em que aí fica muito mais fácil lidar e tratar, né? E o paciente se sente mais seguro com você de perto, né? Você abrir esse canal de comunicação, né? Então eu acho interessante. Às vezes o pessoal acha assim, poxa, eu vou conversar todo dia com o paciente pós-operatório, mas eu acho que você não perde nada com isso, eu acho que só ganha, e você pode fazer o seguinte, igual vocês fizeram, né? Falaram, né? Por exemplo, um grupo de pacientes que fez espuma, eu pego ali, eu faço um grupo, ou então pego 2, 3 pacientes, a minha instrumentadora, eu jogo informações úteis ali e a gente vai, né, sem expor nenhum paciente em relação ao outro, a gente vai trilhando ali algumas dúvidas. Eu acho interessante. Mas geralmente a gente faz assim, eu faço um grupo sempre, um paciente, a minha instrumentadora ou secretária e comigo ali dentro, e a gente vai exaurindo ali as dúvidas e ficando presente ali. Show de bola. E isso dá um retorno muito bacana, né? Um retorno muito bacana. O paciente se sente mais seguro e você fica mais próximo do paciente ali, né, e consegue guiá-lo pelo caminho mais adequado ali. Cara, eu queria ter isso num pós-operatório. Eu já operei e não tive isso, não. Eu imagino o nível de ansiedade, o quanto que deve diminuir do paciente. O nível de ansiedade desce e o nível de segurança vai lá para cima, né? Consequentemente, você termina o tratamento com uma fotinha do Dr. Vanderlan lá, do médico lá, do lado de Jesus ali, de Deus. Não é nada, o que é isso? Tranquilo. Não, porque eu fico me colocando no lugar do paciente, né? De você realmente estar tendo todo esse cuidado, né? Então, é algo realmente poderosíssimo, cara. E o que você está falando aí não é um bicho de 7 cabeças, né? É de realmente pensar em estar próximo do paciente, em produzir conteúdo que seja estratégico, né? Para cada momento do que o paciente está passando. Só responder uma pergunta interessante que o Paulo fez, e o Paulo Campeu, né? De fazer um grupo com pacientes operados, caso tenha alguma complicação, não poderia gerar medo dos outros pacientes. Assim, eu acho que, assim, não. Se você estiver presente, se você demonstrar ali que está presente, saber conduzir bem o caso, você sabe, você tem a qualificação técnica de conduzir bem o caso, uma complicação. E outra coisa é você conversar tudo antes. Assim, o procedimento é esse, nós vamos tentar, né, gerar tal resultado, né, tentar trazer o conforto para você. Complicações são inerentes, mas você tem que demonstrar que você está presente ali, né, se por acaso alguma complicação ocorrer. E geralmente a gente costuma fazer mais com um paciente, mais minha instrumentadora e eu. Alguns procedimentos, que às vezes tem eu falei um grupo de pacientes, por exemplo, eu faço um procedimento de aplicação de espuma na mãe, na filha, aí eu ponho ali aquela família ali no mesmo grupo e eu faço, coloco a instrumentadora junto. Eu evito de colocar até para não expor pessoas desconhecidas. Então eu acho que me expressei mal, Paulo. Mas eu acho de qualquer forma, que eles entenderam errado. Mas de qualquer forma, você estar presente e se demonstrar presente ali, eu acho que é interessante, tá? Complicação, todos nós vamos ter, principalmente cirurgiões, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso e saber deixar o paciente da forma mais segura possível, né? Espero que tenha esclarecido a dúvida do Paulo aí. Tomara que tenha esclarecido para ele. O Paulo é nosso aluno também. Paulo, bacana. Tá em boas mãos, o Paulo. Paulo é nosso aluno. Cirurgião bariátrico lá de Fortaleza. Legal. Quem sabe um dia a gente não faz o encontro dos alunos do CVM lá em Fortaleza. Pois é, já tem essa proposta aí, né? Vamos ver se sai. Legal. Vanderlan, então, cara, se tu pudesse dizer pra gente, assim, se pudesse pontuar, o que mudou de fato, assim, não só no consultório, pode falar também no consultório, mas já falou bastante do consultório, mas o que mudou na vida do Dr. Vanderlan depois do CVM? Poxa, você quer que eu comece por onde? Ou seja, eu acho que foi, assim, eu sou meio suspeito de falar que eu tenho uma relação muito boa com você, com o Arthur. A gente começou a fazer um acompanhamento desde, eu acho que a turma 2 foi em outubro, ano passado, né? Novembro, outubro. E aí de lá já engatamos a mentoria. Poxa vida, assim, vocês me fizeram enxergar toda a jornada, né, do meu paciente, o quanto devo me concentrar para tornar essa jornada mais tranquila, a mais satisfatória possível para ele. A gente, igual eu falei, eu estava realmente muito atrás da mesa, preocupado, lógico, em entregar o resultado, mas eu não enxergava que às vezes a marcação estava tendo algum problema, né? E hoje em dia a gente tem alguns empecilhos ainda, mas agora a gente já identifica o problema e já tenta
poderia resolver isso o quanto antes. Mas antes eu não enxergava essa questão da dificuldade, do paciente às vezes quer marcar e não consegue, às vezes o treinamento da secretária, a gente tem que ter sempre isso em mente, que são seus colaboradores, né? Não são funcionários, são colaboradores, são pessoas importantes aí no seu trabalho, então acho que o treinamento é importante. Então vocês me fizeram enxergar toda essa sequência, e isso aí mudou minha vida com relação à gestão de consultório, gestão do caminho que o meu paciente deve tomar, que eu acho que ele deve tomar. Um caminho que seja muito tranquilo e muito bom para ele, né? Então eu sempre procuro fazer com que esse caminho seja da melhor forma possível. Antes eu estava preocupado só na questão da consulta. Poxa, eu vou chegar aqui na consulta, na mesa, eu vou fazer o melhor possível, mas você vê que você tem outras coisas que você pode agregar para esse paciente, desde a marcação, desde o marketing de conteúdo, desde o pós agora, assim, eu estou me concentrando muito no pós e eu estou vendo que está tendo uma resposta muito bacana, essa proximidade, sabe? Isso aí está trazendo um prazer muito legal. Às vezes eu fico até mais tarde aqui no WhatsApp, minha noiva fica comigo aqui olhando, Maria Luísa, acho que ela está assistindo, um beijo para ela. Eu fico até mais tarde respondendo, isso dá prazer, sabe? É gostoso, e o pessoal me procura, então, nossa, essa trajetória toda aí foi muito interessante. Pois é, e aí eu queria te perguntar o seguinte, naquela época você falou que estava trabalhando muito, o que mudou em relação a isso? Eu sei que você tem trabalhado muito no consultório. Sim, ainda continuo, né? Mas, assim, eu continuo trabalhando muito, assim, isso aí acho que é inerente, eu gosto do que estou fazendo. Só que eu concentrei o meu esforço onde eu me sinto mais confortável, me sinto mais... Hoje é o meu lugar, né? Eu gosto muito de consultório, eu sou cirurgião, né? Eu tenho sangue cirurgião nas vezes, gosto de operar, gosto de fazer, mas eu gosto muito de relação com o paciente, de conversar. Então, assim, aí eu pude concentrar meu esforço mais nessa área. Então, está trazendo muita satisfação para mim, eu consigo organizar, gerir melhor meu tempo, então eu acho que vai ser... E eu estou com planos de cada vez mais de me organizar nesse sentido. Eu já conversei com você bastante sobre isso. Estamos caminhando para esse sentido. A partir do CVM que eu comecei a virar o leme do barco para esse sentido, né? Então eu já virei o leme e já está indo. A inverter lá a lei de Pareto. Isso. Estou indo para esse sentido, que eu foco onde eu quero chegar. E o CVM me deu uma balançada com relação a esse sentido, para onde eu quero ir. Show de bola. E, cara, eu ia deixando passar uma coisa extremamente importante, cara, que é assim, muitos colegas acabam procurando a gente porque acham que a gente vai ensinar marketing. E a gente ensina também marketing, mas... Cara, foi muito legal na nossa última conversa, que a gente teve em particular, que a gente conseguiu ver que, na verdade, o marketing, mesmo você fazendo tudo direitinho, como manda a cartilha, ele, no teu caso, e no da maioria, né, que a gente tem visto que tem tido resultado, ele não representa a maior quantidade de pacientes que você traz, né, cara? A gente viu que a tua captação era muito, principalmente de pacientes que te indicavam para outros pacientes. Sim. E que colegas também que te indicavam. Então, eu queria que você falasse disso. Isso era uma constante? Isso aumentou? Como é que foi o antes e depois em relação a isso? A gente estava conversando sobre isso realmente. O melhor marketing é o marketing que o seu paciente faz para você. Então, assim, não adianta você prometer 1001 resultados na internet se quando o paciente chega na sua mesa, ou no seu consultório, né, você não consegue aliviar as dores do paciente, trazer um resultado bacana para ele. Então, o paciente satisfeito, ele é o melhor marketing para você. Então, o boca a boca que é interessante. E quando você adota algumas medidas, essa fidelização e essa satisfação do paciente, isso aumenta. E quais são as medidas que são essas? Estar mais próximo do paciente, conversar mais com ele. Essa questão de saber, vocês fazem o passo a passo da consulta, né? Que converte, assim, é interessantíssimo como você consegue fazer da sua consulta uma ferramenta interessante para poder gerar mais resultado para o seu paciente. E o pós-consulta, que eu acho que é o grande segredo da fidelização, é você estar presente no pós-consulta. E o paciente satisfeito, ele além de estar satisfeito, de voltar, ele vai trazer mais pessoas. Eu acho que eu não estou lembrando vagamente, eu acho que um paciente satisfeito leva 4 ou 5 pacientes para o seu consultório, um paciente insatisfeito tira 10. Então, assim, você tem que saber, o fato de você tornar o paciente satisfeito é muito, muito importante, mas não deixar o paciente insatisfeito também é muito interessante, muito importante também. Mas a satisfação do paciente é o que é bacana de ver e deixa a gente bem satisfeito também, né? Eu acho que é interessante. Sim. Deixa eu só responder essa pergunta do Jeová. Jeová é nosso aluno também. Eu imagino que seja Jeová. Ele é oftalmologista. Está perguntando aqui, eu posso fazer um grupo de WhatsApp de pacientes com catarata? Assim, Jeová, você pode fazer desde que você utilize esse grupo só como educação. Você pode ter, por exemplo, uma lista de transmissão. A gente até recomenda isso, né? Ou então o Telegram, né? Que até vocês me sugeriram, né? Fazer um Telegram. Sim.
onde você ali informa conteúdos importantes para o paciente, né? Conteúdos informativos. Informativos. Eu acho que é interessante. Eu comecei a fazer isso aqui também, né? Você faz uma lista de pacientes interessados em varizes, por exemplo, e dá informações. Só informações, Sim. né? Uma questão Sim. educacional mesmo. Acho que é interessante Isso. nesse sentido. Show de bola. Vanderlan, meu amigo, Uhum. eu queria te agradecer. A gente está indo aqui para o finalzinho. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Cara, eu queria que você é um dos colegas também que desde lá de trás a gente conversa muito sobre as mudanças da medicina. Eu queria que a gente terminasse você falando um pouquinho sobre, e aí aproveitar que a gente está passando por tantas mudanças esse ano e que você, obviamente, começou uma mudança interna aí, né? O CVM, a gente ajuda o médico a fazer uma mudança de dentro para fora, né, cara? Não é só de fora para dentro, Sim, né? Isso que é interessante eu saber. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião como médico, como empreendedor, como alguém que se preocupa com, por exemplo, com a profissão, com a medicina. O que você falaria? Como é que você vê os próximos anos aí da medicina? Como é que você olha para o futuro da medicina com uma visão mais otimista? Como é que tá a tua visão em relação ao futuro da medicina, cara? Cara, boa pergunta, viu Sidney? Essa pergunta a gente chegou a debater logo no começo do CVM, mas você nem lembra disso aí. Da questão da modernização da medicina. Hoje em dia, a inteligência artificial vai tomar muita coisa na medicina, né? A gente tem aí programas de computador, softwares, né? O Watson, por exemplo, que está, assim, vão fazer quase que o papel do radiologista, mas é interessante perceber que mesmo com toda essa progressão, toda essa evolução da tecnologia, uma coisa, a robótica, o software não vai tomar da gente, que é o relacionamento pessoal com o paciente, né? Então isso aí pode vir o robô que for. O robô que for não vai tomar essa habilidade humana de se relacionar bem. Isso aí, você pode ficar com medo de chegar um software, mas você se relacionar bem, estar presente, de fazer um pós-operatório, um pós-consulta bem feito, estar bem presente com o seu paciente, isso aí é uma característica humana que eu acho que não dá para copiar, né? Então, se você exercer bem essa característica, eu acho que você vai viver feliz com a sua profissão, né? Eu acho então, que, não estou falando questão financeira, mas é questão de satisfação pessoal. Então, pode vir robô, software, mas você concentre-se ali num bom relacionamento, na relação humana, que eu acho que vai dar certo. Acho que é a dica que eu tinha para dar aí. Show de bola. Meu amigo, a gente deseja muito mais sucesso para você. A gente tem um carinho muito grande por você, tanto eu quanto o Arthur. Você já é um patrimônio aqui do CVM. A gente a gente está crescendo junto, né? E a gente agradece muito aí pela confiança. Lá atrás, quando a gente estava começando, você, assim como outros colegas, foram os primeiros a confiar no nosso trabalho. E a gente fica muito feliz, de verdade, de poder ter contribuído aí para não só para melhorar a sua vida, mas eu tenho certeza que você tem mudado para melhor a vida de muita gente aí na sua região. E a gente fica muito feliz por isso. Tá bom, meu amigo? Continue contando com a gente. É só o começo. Tranquilo. Sidney, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido de alguma valia para os colegas médicos aí que estão, né, à procura de um bom atendimento, de tornar o seu atendimento uma excelência. E é muito bom ver vocês dois crescerem, você e o Arthur. Tem cara de novos, mas tem um profundo conhecimento na questão da comunicação, do marketing. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo, né, o que eu aprendi com vocês. Então, espero que tenha servido aí de exemplo para os nossos amigos. E eu estou aqui como eterno aprendiz. Tem muito que aprender ainda, né? A gente vai manter o contato sempre. Tem alguma dúvida aqui, você sabe que eu vou entrar no Telegram aí, te mandar uma mensagem, mas, cara, eu tenho que só agradecer. Realmente, do ano passado para cá, eu tive uma transformação muito importante, muito bacana, né? Não só na questão, me fez enxergar o que eu queria, onde eu queria estar, né? E isso aí foi interessante, isso que me trouxe mais paz de espírito, né? E poder gerar bons resultados dos pacientes, né? Isso que é importante. Então, eu que agradeço, espero que tenha trazido boas informações para os meus colegas aí. E isso, desejo sucesso a todos, viu? É isso. Obrigadão. Conte com a gente. Abraço, tchau, amigo. Tchau, pessoal. Fique com Deus aí. Então, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.